Você tá ouvindo? Alguém já ouviu falar dessa cidade? Aparentemente, havia uma cidade no norte da Suécia chamada Corona, mas, de alguma forma, todos nós a esquecemos. Eu sou um policial que trabalha em Kalix, um município próximo ao local onde supostamente ficava a cidade perdida de Corona. Nesse local, não há sinais da cidade, apenas uma floresta densa. Mas certos detalhes relacionados à minha própria família me fazem ter certeza de que esse lugar realmente existiu. O mundo inteiro simplesmente se esqueceu dela. Eu não consigo imaginar como ou porquê, mas essa é a única conclusão a que consegui chegar. Para mim, tudo começou quando 2 colhedores de mirtilo romenos entraram no pequeno escritório para relatar algo que haviam encontrado nas profundezas da floresta densa. Eles não sabiam sueco ou inglês o suficiente para explicar exatamente o que tinham encontrado, mas ficou imediatamente claro para mim que aquilo os havia aterrorizado completamente. Pelo que entendi, parecia envolver um cadáver humano. Por fim, depois de trazer um intérprete da cidade vizinha, foi revelado que eles haviam encontrado uma criança morta, com menos de 10 anos de idade. Eles levaram a mim e a 2 dos meus colegas, seguidos por uma ambulância, até o local onde encontraram a criança. O sol se punha atrás de uma névoa espessa quando chegamos lá. Acendi um cigarro enquanto saíamos da estrada principal e entrávamos na floresta, até onde a criança deveria estar. Eu me sentia um pouco desconfortável por ter que lidar com uma criança morta, mas já havia lidado com casos como esse antes. Alguns acidentes de carro e não me sentia muito afetado por isso agora. Era apenas mais um trabalho, ou assim eu pensava. Os romenos pararam quando chegamos perto e se recusaram a ir mais longe. Havia pânico em seus olhos, mais do que eu esperava, mesmo nessas circunstâncias extremas. Um dos meus colegas ficou com eles, enquanto o resto de nós continuou. Logo nos deparamos com uma enorme rocha que havia sido colocada ali pela camada de gelo que cobria a Europa durante a Era Glacial. Meu colega contornou a rocha e, alguns instantes depois, voltou correndo, pálido como se tivesse visto o próprio diabo. Ele se abaixou e vomitou bem na minha frente. Está do outro lado. Puta merda! Eu não fiz nenhuma pergunta. Apenas fui verificar por mim mesmo, com os médicos seguindo atrás de mim. O que encontramos do outro lado da rocha não era natural. Metade da criança, uma menina loira, estava fundida com a rocha, como se tivesse atravessado-a como um fantasma e, de repente, se transformado em humana antes de ter tempo de sair da rocha. Ou, como meu colega comentou mais tarde, era como se ela tivesse sido teletransportada para dentro da rocha. O olhar triste e morto da menina para a floresta parecia contar uma história de tragédia desconhecida para os vivos. Os médicos rapidamente desviam o olhar dos olhos dela em silêncio, horrorizados com o destino que ela deve ter sofrido. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Eu nunca fui um homem religioso, mas essa experiência me fez duvidar de tudo que eu acreditava antes. E não me refiro apenas à maneira bizarra como a pobre menina havia perdido a vida, parcialmente engolida pela rocha. Havia algo mais sobre a menina também, algo que me fez sentir completamente vazio por dentro, como se um pedaço da minha própria alma tivesse sido arrancado de mim, deixando um buraco vazio no meu coração que rapidamente se encheu de uma tristeza que eu nunca havia sentido antes. Era uma sensação terrível, agravada pelo estranho fato de que uma pequena parte de mim reconhecia a garota. Não sabia dizer de onde. Seu rosto era como a vaga lembrança de um sonho recentemente esquecido. Nós nos recompusemos e começamos a conversar, tentando entender a situação sem sucesso, enquanto os médicos se aproximavam do corpo. Eu tentei me concentrar nos fatos concretos enquanto investigávamos a cena. A garota vestia uma jaqueta rosa. Em um dos bolsos, encontramos uma flor de aparência estranha. Suas cores eram exóticas e lembravam as asas de um besouro. E um cartão amarelo da biblioteca com um texto que nos intrigou. Na biblioteca de Corona, dizia. A garota também havia escrito seu nome no cartão. Quando vi isso,
meu mundo começou a girar. Isabella Lexilius, dizia a caligrafia infantil da garota. Eu não sabia o que dizer ou pensar. Bem, você a conhece? Eu não sei. Não, eu nunca vi antes na minha vida. Deve ser uma coincidência. É uma coincidência e tanto, senhor. Eu não respondi isso. Tem algo no chão também, disse um dos médicos. No musgo manchado de sangue sob a menina havia um caderno. Deve ter caído da mão dela, que estava pendurada sem força acima do livro. Eu peguei-o e o abri. As páginas estavam cobertas com letras pequenas, escritas com uma caligrafia diferente da menina. Senhor, teremos que trazer algumas ferramentas para cortá-la, disse um dos médicos. Sim, eu respondi distraidamente. Tem mais uma coisa, disse o médico. Eu coloquei o livro em um saco plástico de evidências. O que é? Tem sangue demais. O médico apontou para o chão. Como assim? Tem muito sangue? Debaixo da pedra, senhor, explicou o médico. É impossível que todo esse sangue seja de uma criança. Após um momento de silêncio, eu disse, vamos ter que voltar aqui com ferramentas melhores. Um dia depois, removemos com sucesso a parte superior do corpo da menina e a levamos para o necrotério, onde foi examinada. Também tentamos levantar a pedra com a ajuda de um guindaste, mas ela não se moveu. Em vez disso, cavamos um buraco embaixo dela, mas não encontramos nenhuma nova parte do corpo. Tudo o que pudemos fazer nesse dia foi coletar o máximo possível de sangue. Durante o exame do corpo, eu li o caderno. Ele continha a história da cidade de Corona. Eu estava convencido de que era ficção, uma história perturbada escrita pelo homem que eu achava que devia ter matado a menina. Até que, algumas semanas atrás, o laboratório forense me ligou. Ainda tenho dificuldade em acreditar, mas eles me disseram que não havia outra menina. Eles testaram o DNA da menina e compararam com o meu por causa do sobrenome dela. Foi ideia minha, pois não queria que ninguém suspeitasse de nada. Não achávamos que isso revelaria alguma coisa, mas revelou. A menina de cerca de 10 anos, Isabella, era minha filha. Eu tinha certeza de que isso não era possível. 10 anos atrás, eu morava com minha ex-esposa e nunca a traí. E certamente não tive filhos com ela. Ficamos juntos por mais 5 anos, então eu saberia se ela tivesse tido um bebê durante esse tempo. E, no entanto, não havia nada de errado com o teste. Agora eu vou relatar tudo o que estava no caderno. Eu tô falando aqui na esperança de que alguém se lembre da cidade de Corona, ou de alguém que possa ter morado lá. Entre em contato comigo se tiver alguma informação. Por favor. Isso é o que estava dentro do caderno. Meu nome é Helena Fredrickson. Há 5 anos eu era uma pessoa diferente. Eu era mais jovem naquela época. Não apenas no sentido comum, mas também em espírito. Havia alegria na minha vida e eu tinha esperança e sonhos. Agora tudo isso se foi. Eu não tenho muito tempo para escrever isso, mas eu vou tentar explicar o que aconteceu conosco, com toda a nossa comunidade, da melhor maneira possível. O evento, como passamos a chamá-lo, ocorreu em 9 de julho de 2013. Eu estava apenas visitando Corona durante o dia para levar minha sobrinha, Isabella, à inauguração do The Red Grove, o novo parque de diversões da cidade. Era para ser o maior da Suécia e Isabella implorou aos pais para ir à inauguração, mas nenhum dos dois pôde ir por causa do trabalho. Então, eles me ligaram e pediram que eu fosse no lugar deles. Eu era a pessoa com quem eles recorriam quando precisavam de ajuda com Isabella, a única em que confiavam. Como eu gostaria que não fosse assim, considerando o que aconteceu. Chegamos bem cedo, algumas horas antes da inauguração, para não precisarmos ficar na fila o dia inteiro para entrar. O tempo estava incrível. Tinha chovido de manhã, então ficamos um pouco preocupados, mas quando chegamos à cidade não havia nenhuma nuvem à vista. Isabella não parava de falar sobre como nos divertíamos, e ver ela tão feliz me aqueceu o coração. Demoramos um pouco mais do que o esperado para chegar ao parque de diversões, pois uma das ruas principais estava fechada para um desfile militar. Isso não nos incomodou muito, pelo contrário, aumentou a sensação de celebração no ar. Para evitar o desfile, tivemos que pegar um ônibus para o centro da cidade, a Praça Freya,
e de lá pegamos o metrô para o Yellow National, o complexo comercial com os arranha-céus mais altos da Suécia. De lá, foi possível caminhar até o The Red Grove. Havia pessoas por toda parte. Descobrimos que muitas delas tinham pegado uma balsa pelo rio, o que eu não sabia. Isso significava que teríamos que ficar na fila, afinal. Isabela não se importou, mas eu sabia que ela ficaria com fome em breve e me preocupei que isso pudesse estragar seu humor. Felizmente, havia um homem vendendo cachorros-quentes em um carrinho que ele empurrava pela fila. Eu comprei um cachorro-quente e um refrigerante para Isabela. Seus pais não gostavam muito quando eu comprava junk food para ela, mas, em um dia como esse, eu achei que eles entenderiam. O homem também vendia balões vermelhos para as crianças. Isabela disse que queria um. Eu tentei dizer a ela que teria que carregá-lo o dia todo e que haveria mais balões dentro do parque de diversões, mas ela não quis ouvir. Relutante, eu comprei um balão para ela também. Nesse momento, ninguém sabia que suas vidas estavam prestes a mudar em questão de minutos. Isabela acidentalmente soltou o balão. Eu temi que isso a deixasse triste, mas ela não pareceu se incomodar muito. Nós observamos o balão subir no ar e se afastar. Logo, ele era apenas um ponto vermelho contra o vasto céu azul. Então, de repente, ele desapareceu. "Para onde ele foi?" perguntou Isabela. Eu não sabia explicar, ele simplesmente desapareceu. Eu não sei. Talvez estourou. Mas algo, um sentimento desconfortável que eu não conseguia racionalizar, me fez duvidar disso. Então, apenas alguns minutos depois, ventos fortes sopraram de todas as direções. Eles traziam um cheiro que me lembrava algo podre. "Eca", disse Isabela, enquanto seus longos cabelos brancos balançavam ao vento. "Que cheiro é esse?" Eu segurei sua mão com mais força. Eu não sei." As pessoas olhavam em volta, confusas, e suas vozes alegres se tornaram preocupadas. Algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o que era. Sirenes ecoavam à distância, parecendo vir do centro comercial. "Meu Deus! O topo do prédio desapareceu!" disse uma mulher apontando para os arranha-céus. Não era tão fácil de ver, mas ela estava certa. O topo do prédio mais alto havia desaparecido, como se tivesse sido cortado com uma faca. Isabela era muito baixa para ver, mas percebeu que algo não estava certo nos rostos de todos e ficou preocupada. "Acho que precisamos sair daqui", eu disse, agindo completamente por instinto. "Eu acho que não é seguro." Isabela começou a chorar. "Não, mas a abertura! Não estamos..." "A gente volta mais tarde, querida", eu disse enquanto me afastava da multidão com ela. Uma das balsas estava prestes a sair. Nós rapidamente embarcamos. Algumas outras pessoas se juntaram a nós, mas a maioria ficou para trás na esperança de que tudo se resolvesse. Isabela chorava, mas não estava zangada. À medida que a balsa se afastava lentamente do calçadão à beira do rio, uma comoção de algum tipo eclodiu entre a multidão que permanecia em terra. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, mas de repente todos gritaram de terror e tentaram correr em direção à água. Eles estavam claramente fugindo de algo, mas eu não conseguia ver o que era. Tudo que eu vi foram pessoas pisando uma nas outras enquanto tentavam pular no rio e nadar para longe. Foi uma visão horrível, e fiquei feliz que Isabela não fosse alta o suficiente para ver por cima da grade. Em seguida, as sirenes do sistema de alerta de emergência começaram a soar com um som assustador de catástrofe iminente. Todos faziam perguntas para as quais ninguém tinha respostas. A maioria das pessoas que eu vi achava que estávamos sob ataque, seja de terroristas ou dos russos. Eu peguei meu telefone para ligar para minha irmã, mas não havia sinal. Eu tentei com o telefone de Isabela também, sem sucesso. Logo, descobri que ninguém tinha sinal. Nas margens do rio que atravessava a cidade, as pessoas olhavam pelas janelas tentando ver o que estava acontecendo, mas a única coisa fora do comum que podiam ver era o prédio cortado no complexo empresarial Yellow National. "Olha", disse Isabela apontando para o céu. "Eu nunca vi um pássaro tão grande antes." Uma enorme criatura, parecida com um pássaro, voava bem acima de nós. Era totalmente preta. Embora fosse impossível ter certeza, ela parecia tão confusa ao nos ver quanto nós ao vê-la.
Ela deu algumas voltas sobre o centro da cidade e depois voou para longe novamente. A visão do pássaro gigante, ou o que quer que fosse, transformou nossa confusão ansiosa em terror. Ainda não sabíamos o que havia acontecido, mas agora sabíamos que não tinha nada a ver com terroristas ou alguma potência estrangeira. Era outra coisa, algo impossível de acreditar e, ao mesmo tempo, impossível de negar. A balsa nos deixou um pouco mais abaixo no rio, perto da Praça Freya. As pessoas pareciam estar em pânico, embora ninguém soubesse o que estava acontecendo. Alguns estavam arrumando seus carros para fugir da cidade, outros corriam para algum lugar, talvez para seus entes queridos, mas a maioria das pessoas se aglomerava em torno de policiais, funcionários municipais ou militares do desfile para tentar obter alguma informação, mas só recebiam a mesma resposta repetidamente, gritada para que pudesse ser ouvida acima das sirenes do sistema de alerta de emergência, que nada se sabia e que precisavam de voltar para suas casas e ouvir o rádio para obter mais informações. Como é que podemos ouvir o rádio se não tem energia? A voz veio de uma senhora idosa. Olhem à nossa volta, não tem energia. Ela tinha razão. Vão para casa! Fechem as janelas e esperem a energia voltar. Não sabemos o que está acontecendo, mas o mais seguro a fazer é seguir o processo, disse um policial. Ele foi interrompido por algo que aconteceu a poucos metros de distância. A primeira pessoa que tentou deixar a cidade, um homem em uma motocicleta barulhenta, havia voltado. Eu carregava Isabela, consolando-a ao mesmo tempo em que tentava ouvir o que o homem na moto estava tentando dizer a todos. Empurrei as pessoas para chegar mais perto dele. Ele caminhou até o centro da praça e subiu no pedestal da estátua de Freya. Poucas pessoas acreditaram nele, mas todos que tinham visto a criatura no céu não tinham dúvidas de que ele estava dizendo a verdade, por mais impossível que parecesse. Não há saída! Gritou o homem. A estrada municipal termina na periferia da cidade e só a selva. Não consigo explicar, eu sinto muito, mas é verdade. Estamos cercados por uma selva densa e espessa e não tem como contorná-la. Então é verdade, sussurrou um policial ao meu lado. Pelo amor de Deus, era tudo verdade. Eu perguntei o que ele queria dizer. Primeiro, ele não quis responder à minha pergunta, mas quando viu minha confusão e as lágrimas nos olhos inocentes da minha sobrinha, ele virou-se para mim e disse baixinho: antes de perdermos contato com o helicóptero que estava vigiando o desfile, o piloto disse algo que simplesmente não fazia sentido. Ele estava caindo. Algo havia cortado as pás do rotor e ele disse que tudo havia mudado de alguma forma. A vista havia mudado. Antes de bater no chão, ele gritou que havia visto uma selva a oeste e um oceano a leste. Mais e mais relatos chegavam e, embora fosse impossível distinguir rumores de fatos, todos contavam a mesma história. O mundo inteiro ao redor da cidade havia sido substituído em um instante. A cidade era a mesma, mas o céu acima dela não era. Por fim, as sirenes gritantes se calaram. Os carros pararam de buzinar e a cacofonia de vozes se extinguiu. Um silêncio estranho tomou conta da cidade. A sensação era mais do que irreal. Eu não sabia o que tudo isso significava. Eu tentei explicar para minha sobrinha, mas ela tinha apenas 5 anos e não conseguia entender. Ela queria ir para casa, para os pais, e eu não sabia o que dizer a ela. Ela estava cansada e precisava descansar. Então, fui a um albergue próximo e paguei por um quarto. Em breve, a economia da cidade entraria em colapso, mas nos primeiros dias nesse novo mundo desconhecido, as pessoas ainda aceitavam dinheiro como pagamento. O que se seguiu foram 5 anos de provações e dificuldades intermináveis, uma batalha contínua pela sobrevivência, sem esperança de ajuda ou resgate. Tudo começou durante a primeira noite. O sol, idêntico ao nosso, mas novo e estranho, ficava ao norte, em vez de a oeste, e era substituído por estrelas irreconhecíveis que cobriam todo o céu. Ao olhar para elas, pela pequena janela do nosso quarto, não senti admiração, mas sim uma sensação de total desorientação. A sensação mais estranha durante todos esses anos
Deve ter sido a sensação paradoxal de familiaridade nas ruas misturada com a consciência de um deslocamento total. Acho que foi, em parte, por isso que as pessoas ficaram perto do centro da cidade, para se afogarem na ilusão de estar em casa, mesmo sabendo, no fundo, que não podiam escapar de seu destino de ficarem presas no desconhecido. Então, quando me inclinei para fora da janela, ouvi os sons, gritos, tiros, carros dirigindo loucamente pelas ruas sem ter para onde ir. Ocasionalmente, uivos estranhos que faziam meu sangue gelar. Eu não vi nada do que aconteceu naquela noite, mas isso mudou a população. Mais de 2 milhões de pessoas, para sempre. Eu fechei a janela e me escondi atrás da cama com Isabela. Ela queria chorar pela mãe, mas mantive minha mão sobre sua boca trêmula. A noite seguinte foi mais calma, provavelmente porque ninguém se atreveu a sair. Durante o dia, logo percebi que a ameaça não vinha da selva desconhecida fora da cidade, mas das pessoas dentro dela. Era impossível saber quantos crimes foram cometidos, mas, pelo que vi com meus próprios olhos, saques, roubos e até assassinatos, imaginei que a taxa de criminalidade devia ter aumentado muito. No entanto, não era uma anarquia total. A polícia e as poucas unidades militares que estavam na cidade para o desfile mantinham alguma ordem vital para a comunidade. Como as pessoas comuns não tinham armas, a polícia e os militares não eram ameaçados pelo cidadão comum. Um líder se apresentou, o homem da moto, e, após algumas semanas, todos pareciam cooperar pacificamente. A comida que restava nas lojas foi distribuída de forma bastante justa, e todos que podiam trabalhar pareciam fazê-lo sem hesitação, até eu. Os cientistas que trabalhavam na universidade na época do evento não conseguiam entender o que havia acontecido, mas, com a ajuda de centenas de cidadãos, eles conseguiram construir uma pequena usina nuclear que poderia desenvolver a eletricidade à cidade. Eu ajudei principalmente nesse projeto. Eu não sabia nada sobre física nuclear, mas fiz o pouco que pude. Era incrível o que éramos capazes de fazer como povo e, apesar de todo o meu medo, um sentimento de orgulho cresceu em meu peito. No entanto, nossa vida nesse mundo não era simples, longe disso. Além do meu problema pessoal de manter Isabela saudável e segura, o que consegui, embora ela nunca se sentisse segura, havia 3 grandes problemas que ficavam cada vez maiores a cada semana. O primeiro era a situação da comida e da água. Algumas pessoas conseguiram cultivar trigo e batatas em parques e campos de futebol, mas não era suficiente. Estávamos ficando sem comida e água. Chovia de vez em quando, mas poucas pessoas se sentiam seguras para beber a água da chuva. Para combater esse problema e encontrar soluções para alguns outros problemas também, expedições foram enviadas para explorar a selva. Elas geralmente terminavam da mesma maneira. Ninguém voltava. Apenas 1 ou 2 vezes alguém conseguiu retornar à cidade, mas não era mais a mesma pessoa. Era como se algo na selva tivesse capturado suas almas e deixado seus corpos voltarem ilesos. O segundo problema era a natureza. Ela parecia ter nos poupado nos primeiros meses, mas logo depois que recuperamos a eletricidade, ela se voltou contra nós. Demorou um pouco até eu ver com meus próprios olhos, mas, aparentemente de forma aleatória, criaturas misteriosas entram na cidade. Às vezes, elas simplesmente atravessavam a cidade para nunca mais voltar. Uma policial, uma das novas recrutas, me contou que havia seguido uma criança azul nua enquanto ela caminhava solenemente para dentro da cidade e depois saía dela novamente. Outras vezes, monstros indescritíveis causavam estragos nas ruas, matando o máximo de pessoas que podiam antes de retornar para onde vieram. Em um determinado momento, e isso eu realmente vi com meus próprios olhos, uma centopeia enorme, branca pura, com centenas de olhos vermelhos, apareceu de repente em uma boca de lobo. Ela rapidamente subiu em um prédio, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, e entrou por uma das janelas do último andar. Em seguida, ouviram-se gritos das pessoas dentro do prédio. Alguns escaparam, mas todos os outros que estavam lá dentro foram despedaçados.
Só depois de cerca de 5 minutos, a centopeia saiu do prédio pela entrada, com seu corpo branco, segmentado, manchado de sangue, e voltou para o bueiro. Esses ataques, como eram chamados, despertam medo e pânico em todos nós. Embora não acontecesse com tanta frequência, acontecia com frequência suficiente para que todos ficassem nervosos o tempo todo. O terceiro problema também não se tornou perceptível até mais tarde. Era um problema de saúde. Não havia um padrão para quem era afetado ou não, mas algumas pessoas, provavelmente não era mais do que 1%, ficavam doentes. Começava como uma febre e progredia lentamente com mutações horríveis, atingindo o corpo aleatoriamente. A maioria dessas mutações deixava as vítimas incapacitadas e desfiguradas, mas às vezes, muito raramente, as vítimas desenvolviam propriedades que pareciam benéficas para elas. O caso mais extremo que vi foi de uma jovem que desenvolveu um terceiro olho no meio da testa. A íris do novo olho brilhava com cores incríveis, e a garota afirmava que podia usar o olho para ver as emoções das outras pessoas. No início da crise de saúde, as pessoas doentes eram maltratadas, como se fossem monstros da selva. Esse tratamento só piorou quando foi revelado que as criaturas de fora nunca atacavam os doentes. Em determinado momento, uma multidão se reuniu na Praça Freya, decidida a expulsar os doentes da cidade. Felizmente, isso foi impedido pelos militares. No final, porém, os doentes foram enviados para a selva, não para se livrar deles, mas para aproveitar sua imunidade à natureza desse mundo. Isso se tornou um grande sucesso que acabou resolvendo o problema de comida e água. Eles podiam se aventurar e explorar a área circundante e voltar com frutas comestíveis, vegetais e pequenos animais semelhantes a mamíferos que caçavam. Esse foi um ponto de virada para nós, e então a sorte bateu à nossa porta novamente. Todas as tentativas de pesca haviam falhado até então, mas, de repente, havia peixes por toda a parte no rio. Logo, descobrimos que havia diferentes períodos em que peixes estavam no mar ou perto da costa. No entanto, assim que eles se aproximavam da costa, misteriosas tempestades roxas que duravam semanas atormentavam a cidade. E, ainda assim, sobrevivemos. Muitas pessoas não sobreviveram, é claro, mas a vida era possível. No final, prevalecemos. Durante 5 anos que se seguiram, não houve tantas catástrofes, e nosso foco na sobrevivência manteve a maioria de nossos pensamentos sobre nossa antiga casa longe. Até Isabela pensava cada vez menos em seus pais à medida que crescia. Com o tempo, a maioria das pessoas se acostumou com a situação bizarra em que se encontravam em julho de 2013. Muitas pessoas cometeram suicídio, sim, mas a maioria escolheu continuar vivendo nessa terra desconhecida. No entanto, 2 eventos mudaram as coisas. Primeiro, foi o que aconteceu com uma expedição planejada no mar. Centenas de pessoas, principalmente homens, decidiram se aventurar no oceano com um dos cruzeiros de luxo que estavam atracados ao lado da cidade. Essa seria uma grande aventura e talvez uma maneira de encontrar algumas respostas sobre onde havíamos acabado. Isso inspirou a todos nós. Milhares de pessoas, incluindo Isabela e eu, se reuniram para ver o enorme barco partir lentamente. Tudo parecia semelhante àquele dia, 5 anos atrás, quando esperávamos a abertura do parque de diversões. Todos olhávamos para o horizonte enquanto o barco, chamado Birdo de Espero, se transformava em um pequeno ponto contra o pôr do sol. Imaginávamos as aventuras incríveis que eles viveriam e aguardávamos ansiosamente pelo seu retorno. Mas então, algo que devia ser maior do que qualquer coisa que já tínhamos visto saiu da água e engoliu o Birdo de Espero inteiro. Algumas pessoas gritaram e outras choraram. Foi um golpe duro para a cidade. Só de saber que um ser como aquele, capaz de devorar um cruzeiro de luxo inteiro de uma só vez, poderia existir, tirou de muitas pessoas a esperança de um futuro. O próximo evento foi diferente. Foi um milagre, para dizer o mínimo. Aconteceu apenas 1 mês após a destruição do Birdo de Espero. Um guarda militar, um jovem que tinha apenas 15 anos na época de nosso desaparecimento da Terra, descobriu que,
quando ficava em um determinado lugar na Praça Freya, podia sintonizar uma estação de rádio específica do nosso mundo antigo. O nome da estação era Synthwave Mix e dedicava a maior parte de sua programação a esse tipo de música. A esperança voltou imediatamente, mas dessa vez era diferente daquela que passamos 5 anos construindo dentro de nós mesmos. Era a esperança de ver nossos entes queridos novamente. A esperança de voltar para casa. As pessoas da universidade investigaram a área para tentar determinar de onde vinham os sinais de rádio. Não tiveram muito sucesso, mas logo perceberam que eles emanavam do solo sob a Praça Freya. Enquanto a área era investigada pelos cientistas, pessoas comuns apareceram em massa. Todas elas traziam rádios de diferentes tipos, como crianças carregando bichos de pelúcia para se sentirem seguras, na esperança de sintonizar a Synthwave Mix e ter um gostinho de seu lar perdido. É claro que a área onde a estação de rádio podia ser ouvida era muito pequena, e a polícia teve que expulsar todos para dar aos cientistas o espaço de que precisavam. Alguns dias depois, porém, os cientistas colocaram um conjunto de grandes alto-falantes aos pés da estátua de Freya e os conectaram ao receptor que estavam usando para ouvir a estação de rádio. Dia e noite, a música sintética e relaxante e um tanto melancólica tocava sem parar para toda a cidade. As pessoas se reuniam ao redor da estátua. Elas até desafiavam os perigos da noite. Isso se tornou uma nova tradição em nossa cidade. Terminar o dia indo até a estátua e sentando-se ao redor dela, como se estivéssemos em oração. Tornou-se nossa peregrinação. Não era exatamente a música que atraía as pessoas à praça, mas sim sua origem. Ainda assim, as melodias eletrônicas logo se tornaram um símbolo de todas as nossas esperanças e desejos. De vez em quando, as pessoas se levantavam e dançavam, às vezes chorando de uma alegria agridoce e difícil de explicar. No entanto, o que nos fazia ficar em silêncio e totalmente concentrados era quando os apresentadores diziam algo. Normalmente, eles falavam apenas sobre a música que estavam tocando, completamente alheios ao fato de que uma cidade inteira cheia de pessoas os ouvia quase religiosamente. Mas, em raras ocasiões, eles falavam sobre o mundo lá fora. Nesses momentos, parecia que nossos corações paravam coletivamente em antecipação. Eles diriam algo sobre nós, sobre seus esforços para descobrir para onde todos nós tínhamos ido e como nos trariam de volta. Mas nunca haviam notícias sobre nós, como se eles já tivessem se esquecido de nós ou nunca tivessem sabido de nossa existência. O destino trágico da cidade de Corona nunca foi mencionado. No entanto, nunca perdemos a fé. Demorou muito tempo, e agora eu estou me aproximando dos dias atuais. Mas por fim, os cientistas decidiram que valeria a pena cavar um grande buraco bem onde as ondas de rádio pareciam sair do solo. Não era uma tarefa fácil, nem segura. O trabalho levou semanas. Mais uma vez, todos ajudamos. Ninguém sabia exatamente o que estávamos procurando. Só sabíamos que era alguma coisa. Quando chegamos ao fundo, onde a rocha era muito dura para cavar, uma montanha de terra cobria todo o quadrado. Descobrimos que nossos esforços não tinham sido em vão. Logo abaixo do local onde as ondas de rádio foram captadas, havia um pequeno buraco na rocha. As pessoas foram convidadas a se afastar enquanto os cientistas investigavam. Primeiro, eles tentaram medir a profundidade. Isso levou algum tempo, pois era difícil encontrar uma corda longa o suficiente. No final, estimou-se que tivesse cerca de 700 metros de profundidade. Em seguida, alguns equipamentos foram enviados amarrados à ponta da corda e, para surpresa de todos, tudo que foi enviado foi engolido pelo buraco. É claro que ninguém sabia para onde tinha ido, mas todos pensamos a mesma coisa, que, de alguma forma, tinha voltado para casa. Era uma suposição razoável, dado que a única coisa que saía do buraco, as ondas de rádio, vinha da Terra. Todos nos alegramos com essa descoberta. Mais experimentos foram feitos e, embora algumas perguntas tenham ficado sem resposta, o consenso, mesmo entre os cientistas, era de que o buraco era realmente um portal de volta ao nosso próprio mundo. No entanto, havia 2 grandes problemas que precisavam ser resolvidos. O primeiro era a segurança. Toda vez que algo amarrado à corda desaparecia no fundo do buraco, a corda era cortada.
assim como o arranha-céu 5 anos atrás. Isso significava que era possível que quem entrasse no buraco também fosse cortado. No entanto, esse problema foi resolvido rapidamente, ao amarrar uma câmera à corda, conectada a uma tela acima do solo. Descobriu-se que a corda só era cortada quando puxada para trás. Contanto que não fosse puxada para trás, a tela continuava recebendo sinais da câmera. A câmera nunca registrou nada além da escuridão no que se supunha ser o outro lado. Mas, como continuava funcionando até que a corda fosse puxada para trás, isso não parecia ser um problema tão grande. Afinal, algumas questões técnicas eram esperadas nessas circunstâncias. O segundo problema era que o buraco era pequeno demais para qualquer pessoa caber nele. Muitas tentativas foram feitas para alargar o buraco, mas a rocha parecia ser feita de um material mais resistente do que qualquer uma das nossas máquinas poderiam perfurar. Isso era extremamente frustrante. Nos fez sentir como se estivéssemos chegado à linha de chegada apenas para descobrir que não podíamos cruzá-la. No final, uma das cientistas disse que queria enviar seu filho de 10 anos para dentro do buraco. Ele era pequeno o suficiente para caber nele. Isso foi amplamente debatido por um tempo antes de ser aprovado. A mãe argumentou que a cidade de Corona não era um lugar para o seu filho e que todas as evidências sugeriam que o buraco era o único caminho para casa. O menino era corajoso. Ele sabia que provavelmente nunca mais veria sua pobre mãe, mas mesmo assim foi em frente. Ele recebeu um walkie-talkie e, após uma despedida cheia de lágrimas de sua mãe, foi enviado para o buraco de 700 metros de profundidade e totalmente escuro. Ele recebeu instruções para entrar em contato pelo rádio depois de chegar ao outro lado, confirmando que estava seguro. Depois que a corda foi puxada de volta, a mãe esperou e esperou pelo relatório do filho. No entanto, ele nunca o fez. Durante semanas, a mãe sentou-se à beira do buraco, sob um calor implacável e uma chuva torrencial, chamando o filho repetidamente com o seu walkie-talkie. Ninguém sabia o que tinha acontecido, se é que algo tinha acontecido. Como nenhuma outra onda de rádio tinha sido captada além da Synthwave Mix, era possível que outras ondas de rádio simplesmente não pudessem entrar em nosso mundo por algum motivo. Ainda assim, as autoridades consideraram o buraco muito inseguro para qualquer outra pessoa entrar. Isso não mudou a opinião das pessoas, porém. O buraco representava a única esperança verdadeira que sentíamos há anos. E, considerando todas as coisas horríveis em nosso novo mundo que poderiam nos destruir a qualquer momento com a mesma facilidade com que sopramos uma vela, o pequeno risco de atravessar o buraco parecia mais do que aceitável. O buraco era vigiado pela polícia, mas a maioria dos policiais compartilhava da opinião coletiva da cidade de que o buraco era a única saída. Não para nenhum dos adultos, mas para as nossas crianças. E agora, eu tô sentado aqui, no quarto que paguei há 5 anos, escrevendo isso. Durante as últimas semanas, muitos pais têm enviado seus filhos para o buraco à noite. Esse mundo realmente não é lugar para eles. Embora pudessem sobreviver, eles merecem algo melhor. Por isso, como muitos outros, eu decidi enviar Isabela para casa. Quando lhe contei sobre isso, ela olhou para mim com uma felicidade nos olhos que eu não via desde que fomos transportados para esse mundo terrível e abandonado por Deus. Eu passei o dia todo escrevendo isso. É meu testemunho do que aconteceu com Corona. Eu vou dar esse caderno para Isabela. Eu tenho certeza de que ela poderá entregá-la ao Pai. De alguma forma, sei em meu coração que ela encontrará o caminho de volta para casa, para seus pais. Logo escurecerá e levarei Isabela à Praça Freia pela última vez. Desculpe pela demora, Helena. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack e lembrando, na descrição você vai encontrar link para histórias exclusivas,
link para acesso antecipado à minha história, Cybergods, vai ser e-book e audiodrama, hein? Lembrando que as histórias exclusivas tem no YouTube e também tem no Apoia-se, e o Apoia-se é linkado no Spotify. Então, se você se inscrever no Apoia-se, tu consegue escutar histórias exclusivas no nosso podcast exclusivo. Tem também um canal de notificação lá no WhatsApp para você que quer receber aí notificação de live, episódio, enfim, tudo que sair no canal, no podcast, tu vai ficar por dentro. LivePix também tá aí para quem quiser ajudar aqui o nosso projeto. Resumidamente é isso. Deixem estrelinhas aí se ainda não deixou, é muito importante. E também segue o podcast, hein? Eu tava dando uma olhadinha aqui, tem muita gente que acompanha o Dark Jack e não segue. A quantidade de plays mensalmente é completamente desproporcional aos seguidores. E é muito importante que você siga, porque o Spotify, o YouTube também, ele vai lançando aí o conteúdo para pessoas que consomem igual você. E também é importante pelas notificações. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima história.